8 horas e 14 minutos, alguns minutinhos de atraso por questões técnicas, né, em nossos transmissores, como diria naquela rádio lá do interior do Rio Grande do Sul. Estamos começando mais um Giro pela Quarentena, hoje para falar sobre o esporte bretão, sobre futebol. Vocês já estão vendo aqui ao meu lado, 2 expoentes do jornalismo esportivo pampiano, para bater um papo sobre futebol, sobre as questões envolvendo a pandemia, o que isso prejudicou, se vamos ter um novo paradigma no futebol depois que passar essa questão do coronavírus. Estamos com Rafael Pfeiffer, repórter da Rádio Guaíba, e Haroldo Santos, o grande Haroldinho Santos, os expoentes da nossa... que é, Haroldo? Futuro treinador. Rádio Guaíba, sim. E futuro treinador de Grêmio ou de Internacional. Ele tá com uma camiseta... Ou no mínimo auxiliar técnico, né? Ele tá com uma camisetinha. Ele tava com uma camisetinha do Novo Hamburgo. Não sei se ele botou uma outra camiseta ali, com azul. É do Grêmio, agora é do Grêmio. Agora é Grêmio. Grande tricolor. Se me coloca na arte do programa, eu com a bandeira do Grêmio, que eu apareço com o Novo Hamburgo. Não sei. Eu sei que tu tem uma grande predileção pelo Novo Hamburgo. Tu foi muito feliz o tempo que tu trabalhou lá. Claro a Deus. Agora eu esperava você com a camiseta do Inter, né? Não, hoje não. Hoje eu vim com banda de rock, vim com The Cure aqui, ó. The Cure. Não, o programa vai falar de rock? Tá bom. Não, rock eu falei com o Daniel Oliveira esses dias. Hoje é futebol. Tu mesmo me disse, Nelson, só quero falar de futebol. Então, tá bom, vamos falar só de futebol. Pfeiffer e Haroldo Santos hoje conosco, então, no Giro pela Quarentena. Um prazer ter vocês aqui pra gente falar sobre os assuntos envolvendo o futebol e a pandemia. Primeira pergunta que eu faço pra vocês é a primeira pro Pfeiffer. A questão, Pfeiffer, nós estamos aí, tá, cara? O futebol alemão retomou as atividades agora no final de semana. A gente está com a Premier League em vias de retomar. Alguns campeonatos já estão retomando. E no Brasil se fala aqui na retomada dos regionais a partir da segunda quinzena de julho. O que tu está achando disso tudo, cara? Já é hora de abrir? Na tua opinião, está correta essas movimentações, tanto na Europa quanto aqui no Brasil? Tá certo? Tá tudo certo? É por aí mesmo esse calendário que estão propondo? Nelson, em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite para a gente bater esse papo aí. Desde o início da parada, a gente já passou de 2 meses, né, do último jogo, foi no dia 15 de março, a última rodada do Campeonato Gaúcho. É claro que a gente tinha que parar, teve que parar, mas aos poucos, quando a gente começou a entender o processo da prevenção, vou colocar assim, do vírus, e todo mundo começou a entender, eu achei que era necessário a gente começar a montar um planejamento e começar a projetar uma volta. Esse, para mim, era o primeiro ponto. A CBF ela só vai começar os campeonatos nacionais à medida que encerrarem os campeonatos estaduais. Essa não é um achismo, essa é uma informação. A CBF ela quer terminar os regionais. Aqui no Rio Grande do Sul parece que é um dos lugares que está mais controlada essa questão do vírus. Eu achei correta a decisão dos clubes de começarem a treinar. E acho correto, sim, que se coloque lá para o dia 15 de julho, mais ou menos, bem próximo do aniversário do Haroldinho, que a gente coloque... É dia 15, né? Dia 15, isso. Que a gente coloque para essa época aí do dia 15 de julho a retomada do Campeonato Gaúcho. Existem alguns números que a gente tem que não dar atenção, mas interpretar da maneira correta. Agora há pouco saiu um novo balanço com relação à pandemia aqui no Brasil. E aí muita gente levou um susto. 1.700 mortes em 24 horas aqui no Brasil. Isso assusta, isso dá um choque. Só que a gente tem que se dar conta que essas 1.700 não foram pessoas que morreram de ontem para hoje. Foram casos de pessoas que morreram nos últimos dias e que foram confirmados como pessoas que morreram em função do vírus nesse período. E a confirmação só aconteceu hoje. É claro que o número ele é assustador, e não é número, são vidas, são pessoas. E o número vai aumentar. O problema é esse. Nos próximos dias o número vai aumentar. Agora, a gente tem que começar a projetar o futuro. Por mais que a gente entenda que ainda é muito delicado, que pessoas estão morrendo, e esse é um fato, a gente precisa projetar um futuro. Acho que é necessário, pelos clubes, sim, a gente começar a pensar no campeonato a partir da segunda quinzena de julho. O que me assusta... E essa data está correta? Acho que sim. Tem que pensar, Luciano.
Na minha opinião, sim. Não pensa isso. O que me preocupa, e daqui a pouco até o Haroldo pode falar mais, porque o Haroldo é quem está estudando essa área, é o que aconteceu no Campeonato Alemão nesse final de semana. Primeira rodada nós tivemos 8 lesões musculares. E isso vai acontecer demais. Sim, com certeza. E aí, Haroldinho, o que tu acha disso tudo, cara? Esse retomada do futebol na Alemanha, na Europa, previsão aqui para julho. Está correto, na tua opinião, esse calendário proposto, no caso aqui pela CBF, no Brasil, retomada metade de julho? Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, tranquilo. Eu não gosto de repetir. Então. Eu tenho conversado... Se eu ligar para o Rodrigo Caetano agora, ele vai dizer, eu quero o jogo hoje. Se eu ligar para o Cícero Souza, o Cícero me diz assim, não temos condições. Então, nós temos que se separar. O Rio Grande do Sul está querendo um jogo para ontem. Agosto, domingo a domingo. Não precisa ser quarta, domingo. Sabe por quê? Porque o futebol paulista não vai recomeçar em julho. Não sei se recomeça na primeira quinzena de agosto. Eles estão muito assustados com esses números aí que o Rafael falou. Há 2 dias, 3 dias atrás, no máximo 4, eu falei com o Cícero, dando um pensamento assim, ó. O Palmeiras tem que começar a pensar num plano B em termos de sede. E aí eu expliquei para ele. Cara, daqui a pouco o teu presidente vai dizer, gente, vamos para algum lugar que tenha condições de botar nosso grupo a treinar. Hoje é o Rio Grande do Sul, não é nem Minas Gerais, é o Rio Grande do Sul. Aí eu perguntei assim, qual seria o lugar no Rio Grande do Sul? Pedi para ele viajar nessa ideia, né? Pedi para ele viajar, ele não quis viajar nessa ideia, mas ele aceitou viajar. Aqui em Porto Alegre nós teríamos o Sesc para receber o Palmeiras da vida. Pelo interior do Rio Grande do Sul, não sei qual cidade teria condições de receber um outro clube, o São Paulo, o Santos, enfim, o Corinthians. Então, não tem. Não tem. Teríamos o Sesc aqui, estádio isolado, o Sesc tem ali o setor de dormitório, um hotel ali dentro, ok. Para os demais, não tem. Né? Onde eu quero chegar? Não adianta o futebol gaúcho começar dia 15 de julho, na data do meu aniversário, ou um pouco depois, porque se ele jogar tudo que ele tem que jogar, ele vai parar de novo. Porque o Paulista, que é o gerador do Campeonato Brasileiro, e o Carioca, eles vão começar muito depois. Muito depois. Então não tenho pressa de começar, no sentido assim, uma rodada atrás da outra. Tem que ser, vamos começar dia 15? Bota o Grenal quarta-noite, que aí preenche o espaço da televisão que paga os direitos, as rádios, vamos de novo, ok. Mas aí no domingo, só no outro domingo, não tenham pressa para jogar, como diria o Muricy, carta domingo, não vai adiantar apressar agora, e aí depois para tudo de novo. Não vamos fazer copinha aqui no Rio Grande do Sul, envolvendo outros clubes brasileiros, que ninguém vai aceitar. Então, voltar, mas com um espaço maior entre um jogo e outro, questão dos exames, e ao mesmo tempo sabendo que Rio e São Paulo, que são os geradores do brasileiro, vão se atrasar, porque eles têm um receio muito grande de voltar, gente. O Cícero me falou, dentro do Palmeiras, tem funcionário com Covid, tá? Então já a academia, que eles chamam lá o local deles, de academia, não tem condições de receber os jogadores profissionais. Vão para onde? Ele falou em Mirassol. Mas eu digo assim, o São Paulo, se eu não estou enganado, o vírus está saindo fortemente da capital e indo para o interior. Até eles começarem a pensar em Mirassol já está contaminada também. Então essa neurose está entre os clubes de São Paulo. Outra, eles fizeram um pacto. Ninguém volta antes de ninguém. Esse é o pacto deles, é palavra dada. Então tem esse problema também. Sim, e tem uma outra questão também. Vamos dizer que retome as atividades de futebol e algum atleta pegue Covid. Como é que vai ser a situação? Se um atleta pegar Covid, será que o campeonato se mantém? A repercussão não vai ser tão negativa? O que aconteceria se um atleta, por exemplo, retoma dia 15 o gauchão e um atleta da dupla Grenal depois testa positivo? O atleta do interior. Sabe por que não vai continuar? Pega o exemplo do Grêmio. O Grêmio teve confirmado o Diego Souza. Nas férias, teve confirmado com a Covid-19. O Diego Souza já está em Porto Alegre. Só que ele só vai voltar a treinar na segunda-feira. Ele já cumpriu todo o isolamento que ele tinha que cumprir, o período de 14, 15 dias que se fala, lá no Rio de Janeiro. Só depois ele voltou para Porto Alegre e o Grêmio ainda colocou ele em isolamento mais uma semana. Ele só começa a trabalhar no CT na segunda-feira, justamente para evitar qualquer tipo de problema. Então, se um jogador
acusar positivo, apontar positivo, acabou, velho. Acabou, ninguém mais joga. Sim, ninguém vai julgar o Diego Souza ter ido pro Rio de Janeiro? Eu não entendi o que o Haroldo disse. Não, mas a residência dele é no Rio de Janeiro, né? Não, desculpa, a residência dele é aqui. Era pra todo mundo ficar quieto aqui em Porto Alegre. Ah, mas é por isso que o Renato também foi pro Rio. Não, mas não, o Renato errou também. Olha, o Renato jogou futebol lá. Jogou futebol meio. O Renato, tu não sabe, eu sei. O Renato toma 7 remédios de manhã cedo e mais um à noite, pra fechar 8, mas ele toma 7. Entendeu? Ele toma lá pra pressão, ele toma pro coração, ele toma para não coagular, ele toma para glicose, ele toma um 7 lá, vai por mim. Né? De manhã cedo, 7. E ele foi lá se meter. Ele é de muita sorte, o Renato. Nós perdemos o Espinosa, que ia ser meu mestre nesse caminho que eu estou tomando. Né? Dizem as más línguas que houve um erro médico. O diagnóstico de liberar muito cedo o Espinosa do hospital. O que eu ouvi, tá? Nós perdemos Espinosa por esse detalhe. O Renato estava pedindo. Quem foi para o Rio pediu. Quem foi para São Paulo está pedindo, gente. É isso que eu quero dizer. Houve um erro por parte do Diego Souza ter ido para o Rio. Né? E aí ele deve ter ficado aqui aos olhos do Grêmio, aqui nessa cidade quieta. Não, aí foram se meter no furacão. Tá, mas então, na tua opinião, Haroldo, a diretoria do Grêmio pecou em permitir que ele deixasse ele ir para o Rio de Janeiro. O Renato não foi cobrado, não recebeu ligação do presidente, que foi um dos primeiros aqui na aldeia a pegar, conjuntamente com o Marcelo Medeiros. O Diego Souza, houve um erro por parte do Diego Souza, não tinha nada que ter ido para o Rio de Janeiro, nada, tinha que ter ficado quieto aqui. O Nelson, ganham bem, cara, a casa deles é aqui, tem uma casa maravilhosa, o Renato é o único que morava no hotel, os demais estavam tudo aí bem habitados, cara. Aí foram se meter bem no olho do furacão. Sim. Mas cara, assim, Nelson, eu tive os cortes ali no que o Haroldo estava falando, não consegui pegar inteiro. Mas eu discordo do que o Haroldo está falando. Porque os caras estavam de férias, aí tu não tem o que fazer. Quando tu dá férias pros caras, tu não tem o que fazer. Deu 30 dias de férias. Tu não pode dizer, tu tá de férias, só que tu vai ficar aqui. Não, tu não vai conseguir fazer isso. E aí, claro, cada um vai trabalhar com a sua consciência. Cada um foi para sua casa. O Thiago Neves foi para o Rio de Janeiro, foi para o interior do Rio, onde ele tem uma casa no interior do Rio. Mas o cara tá de férias, tu não pode dizer para ele assim, tu não pode ir para tal lugar. Tá de férias, mas tu tem que seguir o que eu tô dizendo. Não dá. Tu deu férias pro cara, aí, velho, aí tu tem que segurar a onda. Até mesmo porque não pode fazer isso, dizer assim, tô te dando 30 dias de férias e tu não vai viajar, não vai pra praia, não vai visitar os familiares, isso aí não existe. O bom desse programa, Nelson, que tu pensou que é um programa democrático, entendeu? Então tu colocou o Rafael no meio, tu já tem o costume de ser o árbitro de lutas, né? O cara que ama a luta, né? Entendeu? E tu do outro lado aí comandando. É democrático esse espaço. Por isso que eu digo, na minha opinião, mantenho respeito de vocês, mas na minha opinião, não foram férias. Foi um isolamento emergencial e eu acho que o Diego tem que ser cobrado e houve um erro por parte do Grêmio. Agora, eu vou sair em defesa do Grêmio e dos demais. É a primeira vez na vida que acontece isso, né? Ninguém era experiente, ou ninguém é experiente, né? De fazer, eu tinha experiência, então ninguém pode ir para lá. Ok, a culpa é menor, bem menor, mas que houve, assim, um detalhe que fugiu de, assim, gente, como diz o Pfeiffer, é férias, mas é uma coisinha meio aqui, entre nós, entendeu? Entre nós, vamos ficar aqui perto, aldeia, vamos curtir a aldeia, não vamos se meter no olho do furacão. Né? Sim. Então é por aí. E tem a questão do regional. Na opinião de vocês acham que deveria ser mantido o Gauchão, com todo esse problema de calendário que a gente vai ter? Vamos avançar provavelmente em fevereiro. Tem a questão da grana. É exatamente isso, cara. É exatamente isso. Os clubes do interior precisam disso, cara. E tu sabe qual é o que me assusta mais com relação a isso? Quem está prevendo essa questão e quem precisa são os presidentes dos clubes. Ponto principal. Não estou falando de jogador, não estou falando de treinador. São os dirigentes dos clubes. O Pelotas liberou um jogo com um clube inteiro. O Pelotas não tem time para botar em campo. O São Luís tem 10 jogadores. Se fosse começar agora, o São Luís tem 10 jogadores no grupo, no plantel. E outra coisa que me preocupa, conversei com o presidente do Aimoré, presidente Ronaldo Vieira, no domingo. Ele falou que o Aimoré vai voltar a treinar 15 dias antes
da retomada do Campeonato Gaúcho. Os juniores, provavelmente. Aí depois eles vão reclamar que o cara tá com lesão muscular, que não teve tempo. Cara, se tu tá sabendo agora, é óbvio que ele não vai botar os caras pra treinar agora, porque se ele botar ele vai ter que pagar. Então ele suspendeu o contrato. Então ele vai aproveitar esse período que ele suspendeu o contrato e vai botar os caras pra treinar só na hora que ele for pagar. O problema é que quando os caras voltarem, eles vão jogar e vão ter lesão muscular. Tem um cara que eu acompanho, um cara que eu admiro muito o trabalho dele, que é o Wagner Zaccani. Ele é o preparador físico da Seleção Brasileira de Judô e o preparador físico da equipe de judô lá da Sojipa. E hoje eu estava acompanhando uns stories do Wagner Zaccani, onde ele fala exatamente sobre isso. Isso tudo foi alertado lá atrás. Quem vai fazer esporte de alto nível não pode voltar com 15 dias, cara. Tem que voltar antes. Os jogadores vão se lesionar. O caso do Aimoré é um caso. O caso do Pelotas é outro. O caso do São Luís é outro. Quando eles voltarem, vão jogar uma rodada e vão ficar sem time porque os caras vão machucar. Ô, Pfeiffer, mas é tanta grana assim que vai cair nos cofres da dupla e dos times do interior que vale a pena se bancar esse gauchão meia boca que nós vamos ter a partir de julho? Pra dupla, não. A dupla Grenal só quer terminar porque entende que vai buscar começar o Campeonato Brasileiro. Para os clubes do interior, eu não sei qual é a fatia. Agora, aproveitando, mandar um abraço pro volante Revson, do Brasil de Pelotas. Meu irmão Revson está nos acompanhando aqui, Nelson. Um abraço para ele. Eles estão treinando duro. O Revson está dizendo, ele particularmente, não o Brasil. E eu tenho acompanhado também. O Revson está... Oi? O Revson deu um corte aí no Pfeiffer aí. Treinando duro todos os dias. Exatamente para isso. Porque... Oi, Pfeiffer, deu um corte aí na tua última fala do Revson, né? Não, é porque ele sabe que quando ele voltar, ele tem que estar pronto. Deu um corte porque me ligaram. Os caras não sabem que eu tô aqui contigo, me ligaram. Não tem que me ligar agora. Aí eu bloqueio a transmissão. O meu cunhado Zico lá em São Paulo tá vendo o programa. É o momento Maguila agora. Todo mundo manda um abraço para todos. O Lico é dos teus, Colorado. Não consegue assistir o Inter na TV. Ele desliga, ele entra no nervosismo assim. Não sei, eu digo, curte, cara. Não, mas eu sou daqueles que os caras até me xingam no Beira-Rio, me chamam de corneteiro, turma do amendoim, etc. Eu sou muito crítico, cara. Até demais, às vezes. Né? Até demais. Mas então... Eu queria mandar um abraço pro Wagner. Aqueles três que tu entrevistaste no teu programa domingo de manhã, que eu acordo cedo e ligo o rádio e fico ouvindo. Cara, tu não foi mandar um abraço para eles de um ouvinte. Tudo da minha turma. Eu não tô conseguindo entender vocês agora, parece que tudo robotizado para mim. Tudo é dessa época aqui lá no Grêmio, ó. Tudo dessa época lá. E os caras não me mandam um abracinho. Ô, turminha! Iam tudo lá na sala da comunicação do Grêmio usar os computadores, na época que não tinha WhatsApp, não tinha nada. Só tinha o tal de ajuda aí, aquele que eu esqueci a foto com o Pelé lá, que eu tenho lá, o Orkut, né? O MSN começando, tudo lá na minha sala. Entendeu? Sub-15, sub-16, né? Aí os caras me mandam um abraço. É uma máscara. Agora, deixa eu terminar a faculdade de Educação Física. Por sinal, eu estou muito bem, graças a Deus. Eu vou pegar um deles na preparação física. Aí eles vão me pagar. Fala, pai. Ficou tudo meio robotizado para mim. Eu não consegui entender muito o que o Haroldo falou. Entendi um pouco. Eu acho que ele falou da entrevista que eu fiz semana passada lá na Guaíba. Eu botei o goleiro Fernando Júnior, o Marçal, lateral esquerdo, que está lá na França, e o Mitchue. E o Mitchue, os três. Isso, então os três estavam comigo no programa semana passada. E o Revson tá te mandando um abraço, Haroldo. Tá dizendo que tu é fera demais. Eu vou pegar o Revson como atleta e eu de preparador físico ou treinador. O auxiliar. Aqui, ó, o Mitchue, Nelson. Agora ficou lindo, agora eu tô ouvindo vocês, maravilhoso. Grêmio São José no Olímpico, Mitchue, o destaque da partida. Finalmente aconteceu o Mitchue. Destaque, recebeu o troféu da Grêmio Rádio. Aí no outro dia ele bateu, virou o carro na estrada, lembra, pai? Aí sumiu do mapa, tá? Aí o Grêmio fez assim, ó, tchau. O bastidor interno, não sei. Mas eu me lembro que deixa eu só voltar. Uma grande partida.
Deixa eu só voltar, o Revson tá me passando aqui, ó, que o Brasil de Pelotas está treinando online. A comissão passa os treinos e eles treinam todos os dias. O São José estava fazendo assim até a semana passada. São José começou ontem os trabalhos no Passo da Areia. Agora os outros times, não sei como é que estão fazendo. O Brasil de Pelotas tem um desafio a mais que a Série B do Brasileirão, né? Então, o Brasil se justifica até ter todo esse engajamento, essa preocupação também com a questão da física, né, Pfeiffer e Haroldo. Mas os outros times é meramente por questão de grana, né, cara? Por questão financeira. Mas até que ponto isso vai prejudicar? Porque o Brasileirão vai ser jogado um pouco mais para frente, né? Então, provavelmente vai ter que avançar dezembro, janeiro. Né? Como é que a gente pode projetar o calendário, então, a partir daí, considerando os regionais? Avançaremos janeiro, fevereiro? Tem Libertadores também que tem definido. Como é que a gente pode tentar organizar esse calendário até o final do ano, avançando janeiro, fevereiro? O nosso calendário, ele é... O Pfeiffer entende mais do que eu. O nosso calendário é em cima da questão cristã, né? Um calendário cristão, dá para dizer assim? Católico, apostólico, romano, mas cristão. Um calendário cristão. Em cima do nascimento de Jesus, Cristo. Então ele começa a partir dali do zero. Eu acho que nesse momento, para tudo na vida, questão de contar os dias como nós estamos contando, logo Natal, final do ano, essa história, não se mantém. Mas o calendário, na minha opinião, ele tem que ser feito assim, o calendário de futebol é um, o calendário educacional privado é outro, o calendário educacional do Estado, se possível, com o privado, se não um pouquinho ali na frente por falta de estrutura. Né? Eu acho que cada segmento tem que ter o seu calendário de operacional, mas seguindo a regra do jogo dentro dos meses normais. Esse calendário está imposto pela questão da cultura aí, da humanidade. Aqui, principalmente dos países católicos, né? Seguiram a questão católica, a questão cristã. Não estou usando a expressão correta, mas essa aí. Então, eu não tenho porquê aqui, ó. Porque tem que terminar em dezembro. Não. Se for muito quente, dezembro, ali até chegar Natal, final do ano, poucos 10, 15 dias de janeiro, ok, dá uma nova parada, tira o pessoal, manda o pessoal se estressar e retorna com calma para terminar o Brasil. E muda o horário de jogo, né, Haroldo? O brasileiro, às 9 da manhã, aí tá aqui no brasileiro lá por abril, maio, sem problema. Quer ver o calendário educacional, já que vocês tocaram no início do programa, a questão do vírus, né? Que o Pfeiffer falou do número espantoso para alguns, mas realista para quem já estava projetando. E o que não é projetado é 2.000 por dia. Isso não é projetado, mas 1.000 por dia já era projetado. Aí o seguinte, ó, o calendário educacional, ele não precisa começar agora para nós aqui do Sul, agora em junho e julho, com esse frio danado que vem aí, de colocar a gurizada de manhã cedo na sala de aula, 7h30, ele pode começar muito bem tranquilo, terminar em AD, quem está fazendo em AD, de forma bem rústica, por questão dos colégios e escolas, mas começar para valer em aula real a partir de agosto, setembro. Para em dezembro, volta final de janeiro para ir até março, abril. Eu acho que nós temos que fazer a coisa de forma correta, estruturada e com calma. Eu não tenho pressa de ver meu filho passado para a 7ª série sem uma estrutura de sexta. Eu, como torcedor, eu quero ver o bom campeonato brasileiro acontecendo jogo a jogo, com qualidade, com o torcedor retornando. Eu vou dizer uma coisa para vocês dois são fãs disso aí, mas eu não sou. A Copa São Paulo que está acontecendo na Alemanha tá horrível, cara. Para, Haroldo, para. Copa São Paulo? São Paulo, na Alemanha, tá horrível. Aquilo ali me lembra a Copa São Paulo, primeira fase. Vasco da Gama e Confiança do Sergipe. Aquele som de posse de goleira. Pum! Entendeu? O treinador, vai fulano, vem pro gol, vai fulano, entendeu? Aí daqui a pouco lá no fundo a Casa Mata aplaudindo. É Taça São Paulo, Rafael. Tá, mas se não for assim, vai ser como, Haroldo? Não, mas eu tô dizendo pra ti o seguinte, Rafael. O que eu quero dizer é o seguinte, nós podemos começar os nossos campeonatos agora, em julho, agosto, gauchão, com calma. Sem torcida. Com torcida. E o brasileiro lá por outubro, com calma, entendeu? Sabe aquela história assim, ó? Vamos começar com calma. Não tenho por que apressar, cara. O presidente do Juventude, o Walter Dalzotto, falou na Guaíba hoje, e ele disse que existe não é cenário, aliás, é cenário, não é confirmação ainda, de os campeonatos brasileiros Série A e B começarem em setembro. Sem torcida ou com torcida? Sem torcida.
Não tem torcida esse ano, Nelson. Esquece torcida esse ano. Esquece torcida, esquece imprensa. A imprensa não vai para jogo também. Esquece tudo. É só os jogadores em campo. Agora, vamos ser sinceros, eu concordo um pouco com o Haroldo nesse sentido. Com a questão de ser meio deprimente tu ver um jogo de futebol sem torcedor, sem a questão, sem a reportagem. Tu mesmo está dizendo aí, Rafael, não vai ter rádio na beira do campo. Provavelmente vai ser só a emissora que detém os direitos que vai fazer a transmissão. Sim. Sim. Vai fazer a transmissão e tu vai poder pegar uma sonora do cara, não sei como, provavelmente a TV Inter, TV Grêmio vai te mandar a sonora lá e vai ter que usar essa sonora, né? Isso é deprimente, né? Vamos ser sinceros. Deixa eu falar, teve uns loucos lá em 2005, 6, 7 que inventaram a Grêmio TV, a Grêmio Rádio, e aí agora estão tudo se agarrando nos veículos dos clubes aí, como salvação da lavoura. Olha só, Nelson, deixa eu só te dizer, aproveitar que o Haroldo tá falando isso aí, ó. Eu vou entregar o troféu pros caras, os loucos de 2007 lá, os da internet. Aproveitar que o Haroldo tá falando isso aí, é porque teve uma hora que eu não consegui ouvir o que ele falava, que meio que ficou metalizando a situação. Eu só quero dizer o seguinte, eu conheço, não é nem conheço, eu convivo com o Haroldo, agora em 2020, fazendo 13 anos. Nossa. 13 anos em que o Haroldo eu posso considerar meu melhor amigo. Primeira vez que ao vivo eu discordei dele. Primeira vez. É mesmo. Primeira vez. Haroldo, sempre tem a primeira vez. Né? Não, mas aí tá o detalhe. Primeiro eu quero te elogiar porque o programa tá bonito e eu tô bonito. Eu tô me sentindo bonito no programa. Tá bonito, é muito importante, entendeu? Principalmente um homem solteiro como eu. Nossa, agora, sabe por que o Rafael é meu amigo? Porque o Rafael discorda, concorda, é neutro. O Rafael não é o concordino comigo o tempo todo. Quem acha que o Rafael é concordino, não. Desde que eu conheço o Rafael, na convivência com o Rafael, nunca foi concordino. Ele foi sempre um cara que concordou com as coisas que tinha que concordar, ser neutro no momento que tinha que ser neutro e discordar na hora que tinha que discordar. Te digo mais, se eu tivesse ouvido o Rafael um pouquinho mais claro... Pois é! Entendeu? É verdade? Eu lembro até hoje. Segura! Entendeu? Mas aí é o seguinte, o Tico e o Teco estavam dormindo, entendeu? E aí não ouviram, mas esse cara é meu amigo, eu tenho que considerar um amigo quando ele é concordino contigo, na hora tem que ser concordino pelo teu bem. Neutro, decide tu. E ser o cara assim, não, para, tu tá errado. Esse é o Rafael Pfeiffer. Eu não tenho medo de com vocês. Tá, Haroldo, agora me conta, na hora do famoso é nosso, o Rafael era o teu repórter naquela transmissão? Não posso falar. Não, eu falo, eu vou contar. Era o repórter dele, não é nosso? Não, eu chamei o Rafael, mas quem falou foi o Luciano. Tu tá falando daquele Grêmio Goiás, né? A estreia do Renato. Sim. Isso. A situação foi a seguinte, agora entrou na seara que eu gosto de contar a história. Agora entrou onde eu gosto. Aquele jogo é o seguinte, o Grêmio, o Haroldo tinha passado por uma... O Haroldo tava com a cabeça enlouquecida aquele dia. O Haroldo já é fora da casa, então naquele dia, na hora do jogo, ele tava mais fora da casa ainda. Aí, cara, o Grêmio faz o gol. E é um gol que encaminha o Grêmio pra uma classificação. E aí o Haroldo começa a gritar o é nosso, e eu olho, tá o Bandeira ali, ó, levantou a bandeira, não tá valendo. Só que tá o Haroldo e o André Lima, os dois não viram que o gol não tava valendo. E aí eu abro o microfone e disse, anulado. E aí quando eu olhei pro microfone sem pilha. E aí eu corro, e tu sabe como é que é o cara... Eu vou agora a bronca que eu vou dar nos caras da central, dos operadores externos. Eles apertam aquele troço de um jeito que tu não tem como abrir com pressa pra trocar pilha. Cara, eu trocava e eu desesperado, eu disse, para, Haroldo, para. O Haroldo berrando. E ninguém na cabine pra socorrer o Haroldo. E aí o Haroldo diz, Rafael Pfeiffer, e eu tô ali brigando com o microfone pra trocar pilha. E eu só escuto o Luciano Rola dizendo, anulou, Haroldo. Eu disse, não é possível. Só agora que meu nome foi dito 2 vezes eu não entrei. E aí eu vou dizer uma coisa pra ti, mas entrou pra história, eu vou continuar o bastidor. Eu tô narrando é nosso, e vou acompanhando o nosso atacante lá, o André, ele correndo lá pelo lado esquerdo de quem tá nas cabines de rádio, no lado oposto, tá? Vou acompanhando com a minha visão, ele faz o meio de campo. Quando ele chega no meio de campo, dá certinho, pode ver a imagem. O juiz, se eu não me engano, esse que é o comentarista da Globo aí, eu acho que tem que confirmar isso aí. Aí ele encaixa direitinho, ele pega e vem pro bandeirinha.
porque tem a pressão para confirmar. Aí eu olhei assim, não lembro se eu disse que houve, não sei o que, eu só vou dizer que o Rola, eu digo, Rafael! Aí entra o Rola, tempo depois, anulou, entendeu? Aí eu vou contar pra ti, nessa quinta-feira louca aí que o Rafael fala, que não precisava ter existido essa quinta-feira, eu poderia ter ficado doente nessa quinta-feira, entendeu? Eu cheguei na nossa sala, depois do jogo, a gente sempre tinha um repasse de tarefas, matérias para o site, edição disso, edição daquilo, nós não íamos para casa, nós íamos deixar o site bem vestido, né? Aí nós não tínhamos o gol na estreia do Renato. Aí o nosso estagiário lá, o Giovanni, que depois levei lá para o Novo Hamburgo, o Giovanni perguntou assim, o que eu boto no ar? Só bota o gol anulado. O gol anulado? Claro, bota o gol anulado. A única coisa que teve de destaque, 300 mil acessos, e até hoje está aí marcando. Então, como a gente, graças a Deus, é iluminado, ou tem uma noção jornalística da internet, a internet, 300 mil até hoje, tá lá os memes, lá o Haroldo, uma criança, e eu lá. Então é isso aí, e fica a história. O Rafael tá revelando o bastidor que eu nunca revelei, muita gente questiona, muita gente, eu consagrei o Rafael, entendeu? O Rola ficou, o Rafael ficou. É isso aí. Tem muita história pra Rafael não precisou dar um depoimento depois. Não. Eu deixei, né? Já foi. Já foi. Agora o Haroldo tem outra. Não, eu vou contar outra do Haroldo. Eu vou contar outra do Haroldo agora. Rapidamente. Campeonato Gaúcho, Grêmio e Brasil de Pelotas. No Olímpico. O Grêmio tá lá. Cara, eu tinha 5 mil pessoas no Olímpico. Um jogo que não valia nada. Eu não sei por que ele e o Luciano Rola, de comentarista, começaram um debate sobre os argentinos. No meio do jogo. No meio do jogo? Bola rolando e eles começaram um debate sobre os argentinos. Meio que uma transmissão do Silvio Luiz, que ele ficava com o Silvio Lancelotti batendo papo sobre culinária no meio do jogo. Isso, exatamente. Começaram um debate sobre os argentinos. Aí o Grêmio vai para ataque, pelo lado esquerdo. Então o Haroldo narrando. Lá vai o Grêmio pelo lado esquerdo, vai passando pelo marcador. Por que o Luciano Rola? Os argentinos, e o Grêmio atacando, os argentinos, assim, ele só escuta assim, ó. Ele dá um silêncio e o Haroldo disse assim, ó. O que houve aí? E eu só abri como assim, gol do Grêmio, Haroldo. Aí ele começou, nossa, de quem, Pfeiffer? Maquelele, Haroldo. Maquelele, nossa. Ele não sabe o que aconteceu. Cara, essa história de rádio, a rádio do Grêmio, eu acho que foi o Haroldo que criou, né, Haroldo? Foi que criou a rádio do Grêmio. Conta a história direito, Haroldo. Porque assim, ó, é um grande laboratório, né? É um grande laboratório. Eu vou te pedir pela milésima vez, não me faz essa pergunta quem criou. Os caras que criaram a Grêmio Rádio e a Grêmio TV estão no teu lado. Conta a história, Haroldo. Eu criei o projeto Grêmio Rádio e Grêmio TV, que foi desenvolvendo em 2005, 2006, 2007, com as primeiras transmissões da TV, o nosso Conversa Tricolor, direto do Memorial, até o estúdio ficar inaugurado, pronto, em 2008. Mas em 2007, nós tínhamos uma estrutura já de TV montada, com qualidade, que dava para fazer rádio. Mas quem teve a luz de me olhar e dizer assim, Haroldo, que tal de fazer rádio? Aí eu olhei para ele assim, tá escalado para sábado. Entendeu? Quem tirou a luz, vamos fazer rádio, quem deu empurrão, vamos fazer a rádio, foi o seu Pfeiffer. E eu, como mentor, chefe, enfim, tudo que eu posso imaginar, eu marquei a data de nascimento, que foi no sábado Grêmio Náutico pelo Campeonato Brasileiro de 2007. E o Pfeiffer de tal maneira colocou, disse, cara, estamos prontos, vamos fazer, eu olhei para ele, vamos fazer, sábado está escalado. E não tinha narrador, tinha repórter e tinha comentarista. E o mais experiente do grupo, de fazer rádio naquele momento, era eu. E eu ganhei, assim, ó, a função de assumir de narrador pela experiência. Eu não tinha narrado, não tinha comentado, repórter. Nem comentado tinha, só repórter. Mas comentar é fácil. Narração já é diferente, tem que buscar uma linha de pensamento. E o É Nosso nasceu da seguinte maneira ali. Como o Brauner narrava, ainda vivo o Brauner, na época de Pampa, Gaúcha, enfim, ele narrava é gol do Grêmio, é gol do Grêmio, é gol do Grêmio, ou é gol do Inter, gol do Inter, gol do Inter, eu ia imitar o Brauner na questão do é gol do Grêmio. Bom, como eu tô na rádio do clube, eu não preciso gritar o gol do Grêmio, tá identificando, porque o único gol que vai vibrar numa rádio do clube é o gol do Grêmio, entendeu? É o gol do clube.
Aí eu busquei o seguinte, o que as pessoas toda hora perguntam quando estão vendo o jogo pela TV, a da seleção brasileira, ou até quem está mais distante? Ah, é nosso? Aí eu peguei, é nosso. O gol do adversário, antes que tu pergunte pra mim, eu narrava ele toda a sequência, mas na hora que tivesse que gritar gol, eu não gritava gol e passava pro repórter, entendeu? Pro repórter descrever. Eu não deixava de fazer jornalisticamente o gol do adversário, não. A rádio sempre teve qualidade em proteger a leitura jornalística do jogo, mas também protegeu a questão bem clubística. Né? Mas como é que tu narrava o gol do adversário? Não errava, então. Área, Fernandão de cabeça, entrou. E aí, Rafael Five? Aí, Luciano Rola, entendeu? Tem um outro rapaz que eu não lembro o nome também, eu tô com amnésia. Eu tava lá, mas eu lembro do Faturi, entendeu? A Tainá Espinosa, minha cria. Tainá Espinosa é minha cria, entendeu? Tainá Espinosa. Agora, tem um bastidor legal que nós fomos fazer no Rio de Janeiro, no Maracanã. Dá pra escrever um livro. Um jogo lá do Grêmio e Flamengo, Grêmio e Fluminense. Qual é o jogo, Pfeiffer? Foi lá no Maracanã. Aí tá o placar eletrônico do Maracanã, o antigo, atrás da goleira, não antigo, não esses modernos aí. Aí o placar mandava tu por WhatsApp, não WhatsApp não, SMS, mandar um recado. Aí tu mandava lá, o Nelson Dutra, um abraço pra torcida do Flamengo, do Fluminense. Vai ser eu não me lembro qual era o time. Aí eu olhei assim, no ar, assim, gente, vamos começar a mandar uns abraços aí no placar eletrônico do Maracanã. Quem estava ouvindo e a gente mandava. Então aparecia lá no placar. Um abraço do fulano de tal que está sintonizado na Grêmio Rádio. Entendeu? Grande Grêmio TV, grande rádio. O Grêmio vai ganhar hoje. Cara, foi uma chuva naquele placar que chegaram a tirar do ar, eu acho. Entendeu? Ainda bem que naquela época não existiu o famoso Tomás, né? Apareceu o Tomás lá em cima. Lá. Ah, sim, tem aparecido outro. Então dá para escrever um livro, entendeu? Dá para escrever um livro sobre a Grêmio Rádio. O primeiro jogo fora de Porto Alegre que nós queríamos transmitir, fora do Rio Grande do Sul, era Grêmio Atlético Goianense pela Copa do Brasil lá em Goiânia. Graças a Deus que não fomos. Eu cantei pro Odoni numa reunião da apresentação do Estádio Arena, Estádio Grêmio Arena, ainda com um acento errado lá, que foi feito pelos portugueses, né? Eu disse assim, presidente, nos permite aí a Goiânia transmitir pela Grêmio Rádio? Nós tínhamos feito um Grêmio Juventude em Caxias, e ele demorou tal maneira de liberar. Aí quando ele liberou, nós não tínhamos condições de contratar a linha de transmissão pela Embratel, tá? E aí nessa aí eu disse assim, presidente, o atual momento do Grêmio, o Grêmio vai perder esses jogos da semana, presidente. Você me chama de Santa Casa. Vai perder para o Atlético Goianense e vai perder aqui para o Juventude no Olímpico. Que isso, Santa Casa? Que isso? Era o presidente na época. O Odoni, entendeu? Odoni. O presidente Odoni, eu tinha uma maior intimidade, uma maior ligação de ter essas conversas com ele. Que isso? O que está acontecendo, Haroldo? Por que isso? Presidente, é só entrar no seu vestiário lá, o senhor vive dizendo que quando o vestiário começa a suar, é mau sinal, o vestiário está suando. Essa semana nós vamos perder. Entendeu? Aí, como não tinha condições de pedir a linha para vir em Embratel por 2 dias antes, nós não fomos. Fomos estrear só no Campeonato Brasileiro, no Morumbi, Grêmio e São Paulo. O gol do... Levei esse rapaz comigo. O gol do Pereira, onde o Celso Roth poderia cair. Mas voltando aqui, foi abençoada aquela atitude, porque o Grêmio perdeu para o Atlético Goianense, tomou uma saraivada do Juventude em pleno Olímpico e a Grêmio Rádio ficou ali quieta na dela. Porque até essa questão de botar a tua escola de samba na avenida, ela tem que ganhar, ela tem que chegar bem, ela não pode ser rebaixada. Senão o carnavalesco não volta mais. Para nós foi muito importante essas coisas do bastidor, que nos protegeu, nos preparou para botar a Grêmio Rádio no ar no Campeonato Brasileiro, no Morumbi, de forma pioneira, onde fui eu, o Pfeiffer, o Rola, entendeu? Um jogo que era para o Grêmio perder para o São Paulo e o Celso Roth ser demitido. E o Grêmio ganhou com o gol do Pereira. E não foi campeão brasileiro, que o próprio Celso Roth, que o Souza foi reclamar agora, fez burrice no segundo turno. Sim. Pfeiffer, a direção do Grêmio dava apoio para a Rádio Grêmio naquela época? Qual era a relação de vocês com a diretoria? Cara, nesse sentido, apoiava? Eu vou ser bem sincero contigo, tá? E agora sim, eu não sei se o Haroldo vai concordar com o que eu vou falar. A gente trabalhava meio com o pé atrás, sempre. Uhum. A gente sabia que qualquer tropeço que a gente desse ali naquela temporada de 2008, quando a gente começou a viajar, qualquer tropeço que a gente desse seria suficiente para a gente parar o projeto.
Só que a gente fez um trabalho... Tinha muita corneta, era presidente que não tinha muita... Não gostava muito do projeto? Não, presidente não. O presidente Paulo Doni apoiava o projeto. Agora, ele tinha uns vice-presidentes ali, dirigentes, que nos corneteavam direto. Não vou nem citar nome porque eles não precisam disso. Eles não vou dar, como diz, não vou dar palanque para o otário nesse momento. Mas cara, assim, ó, que a gente sabia que a gente estava sempre na corda bamba. Tanto que teve vários joguinhos assim, que talvez o pessoal que nos acompanhava na época não notou, mas a gente ficava apreensivo e ficava pensando. Tem um jogo que eu lembro perfeitamente, que eu fui corneteado pelo meu amigo e falecido, saudoso Ricardo Vidarte. Eu fui corneteado porque eu comemorei, a câmera estava em mim, a gente estava no jogo fora e a câmera ficava no estúdio, e eu comemorei de uma maneira diferente um gol que o Grêmio fez contra o Náutico. O Grêmio empatava um jogo com um gol, acho que até foi o gol do... O Vitor foi para ataque, o Grêmio fez um gol aos 48 do segundo tempo. O projeto ia acabar ali. Qual é o problema de comemorar? Você é o repórter da rádio. Não é isso. É que ali eu comemorei de uma maneira diferente. Ali eu comemorava muito. Era um gol de empate contra o Náutico. Aí ele achou que o projeto ia acabar ali. O projeto ia acabar ali. Porque teve uma bronca com o Celso Roth, com um cara que tá lá até hoje. O projeto ia acabar ali. E se o Grêmio volta para casa, naquele momento, sem conquistar o que conquistou aquele gol contra o Náutico, eu não ia estar hoje na Rádio Guaíba. O Haroldo não ia ter continuado 2 anos à frente do projeto. Porque o projeto ia acabar ali, cara. O projeto ia acabar ali. Eu só botei essa pilha na cabeça do Haroldo lá no final de 2007, porque eu sou apaixonado por rádio. Quando eu entrei na faculdade, em 2000, a minha ideia era sempre fazer rádio. Eu não sabia quanto é que ganhava um repórter de rádio. Eu não tinha ideia do trabalho que passa o repórter de rádio. Mas eu sempre fui apaixonado por rádio. Eu ouvia rádio o tempo todo. Eu era o ouvinte zero da Bandeirantes. Entende? Eu ouvia aquela turma, Alexandre Pretz e Cristiano Silva, meus 2 mentores de reportagem de rádio. Então eu era apaixonado por rádio e eu via ali, por culpa de uma pessoa, o projeto ia acabar ali, naquele momento, porque os corneteiros iam engolir o projeto. E o Grêmio faz um gol no final, as pessoas pensam que, mas não tem nada a ver. Tem e muito a ver. Tem muito a ver. Então, naquele momento, eu não comemorei um gol do Grêmio, eu comemorei a continuidade de um projeto que eu acreditava muito. Tanto é que hoje os guris estão fazendo um baita de um trabalho e estão sendo reconhecidos por todo mundo. Cristiano Oliveski, Rodrigo Faturi, Igor Pova, essa galera tá fazendo um baita de um trabalho na Rádio do Grêmio, cara. E eu faço questão de cumprimentar eles a cada jogo, porque o que eles estão fazendo é algo que a gente comeu pão lá atrás. E hoje eles estão lá tranquilinhos, surfando. Bom, só pra ter uma ideia, o bastidor assim, ó, o Pfeiffer foi o pioneiro na reportagem, viajando comigo pelo Brasil. Eu ia pra cabine, entendeu? Mas o Pfeiffer tinha que passar por um corredor, independente do corredor, que fosse o tamanho que fosse, ele tinha que romper a entrada de um repórter de uma rádio de internet, que hoje é a coisa mais normal. Segundo, uma rádio que não era de Porto Alegre identificada, porque nós usávamos fora, nem usávamos identificação, mas se perguntasse, nós éramos eu vou explicar o porquê, a Rádio Progresso de São Leopoldo, que nos emprestava o direito de pedir as linhas de transmissão. O Denis Wagner foi um parceiro nisso aí, ele era o diretor da rádio, me permitiu que eu pedisse via Rádio Progresso as linhas, porque as linhas só poderiam ser solicitadas quem estava inscrito na Anatel, então a rádio dele não tinha condições. Hoje a gente transmite via internet, não precisa mais deles, tá? Entendeu? Troca gentileza com as assessorias e ganha cabine. Mas para garantir uma cabine tinha que fazer todo o processo legal via Embratel, então tinha que fazer esse pedido de linha 4 fios, tá? E o Pfeiffer ia para baixo para ser um repórter, então ele tinha que entrar nos jogos de fora de forma bem discreta, na boa, porque tinha a fiscalização da Federação Paulista, a fiscalização da Federação Carioca, a fiscalização da Federação Pernambucana. Enfim, e como é que era aqui com a SEG? Era tranquilo? Não, aqui o seguinte, aqui nós estávamos protegidos, sabe por quê? Porque nós estávamos em casa, nós estávamos no Grêmio, no Olímpico. Quem é que ia pegar e bloquear a entrada da nossa equipe lá embaixo? Tá? Aqui a aldeia nos conhecia, tá bom? Então, mais fora, tu tinha que ter todo esse processo de tranquilidade para poder fazer. E o Pfeiffer foi o pioneiro nisso. O Pfeiffer encarou os caras lá embaixo. São Paulo não permitiu que entrasse o Grêmio Palmeiras, o que teve gol do Tcheco. Nós tivemos que negociar via Dr. César Pacheco, foi lá embaixo, negociou com a fiscalização, liberou. Aí, a partir dele, nunca mais tivemos problemas com o São Paulo.
Aí, em compensação, em Pernambuco e Recife, então eu lá e o Pfeiffer lá em Pernambuco, o fiscal da Federação Pernambucana olha assim, não sei se ele está ouvindo, prestando atenção no que o Pfeiffer está falando, ou alguém foi no ouvido, veio querer complicar, graças a Deus conseguimos a tempo, mas queria complicar. Então nós tínhamos isso. No Rio de Janeiro, a mesma história. No Rio de Janeiro, lá o presidente da Associação dos Cariocas lá liberou legal, mas depois lá na frente, não sei porquê, deu uma bloqueada bonita o dia que fui eu e a Tainá. Não sei porquê. Aí não, agora tá lá. Aquele última rodada do Campeonato Brasileiro de 2009, Grêmio e Flamengo no Maracanã, eu não pude fazer o jogo no campo exatamente por isso. Porque disseram que eu era rádio do clube e me deixaram na cabine. Eu fiz o jogo na cabine e parou. Aquele famoso jogo lá que o Grêmio entregou pro Inter não ser campeão. Claro, entregou. Tinha que te entregar, Nelson. Vai querer o quê? Eu entrevistei o Marcelo Rospide e ele me contou outra história. Vai botar. Vai botar. Ô, Nelson, vai ganhar. Daqui, eu e o Pfeiffer viemos do mesmo voo. O Pfeiffer saiu atrás, eu saí na frente, cara. Eu não tinha nada a ver com a história. Geral queria me pegar na saída do aeroporto Salgado Filho. Pegou o Marcelo Groy. Não. O Marcelo Groy eles não pegaram. Marcelo Groy não pegava porque eu fui segurança do Marcelo Groy. Eu abracei o Marcelo Groy e saí com ele abraçados. Não, sai. Pegou o Mário Fernandes, pegou o Mário. Araldinho! Entendeu? Aí tu imagina se ganha do Flamengo. Claro que nós gostaríamos de ganhar do Flamengo. Quer mais um bastidor disso aí? Como vocês no aeroporto. Nós estamos no aeroporto. Nós estamos no aeroporto e quem fez o primeiro gol foi o... esqueci, jogou no Inter agora em 2017. Do Grêmio? Jogou no Juventude, né? O Robertson. Jogou no Juventude. O Robertson foi quem fez o gol. E aí eu comentei com ele no aeroporto. Virou 1-0 pro Grêmio, né? Virou 1-0 pro Grêmio. Aí eu comentei com o Robertson no aeroporto. E o gol, Robertson, tal. Esse cara, tu não acredita, eu fiz o gol, saí pra comemorar, nisso chega o Douglas Costa. Me abraça e diz assim, ó, tu tá louco, velho? Os caras vão nos matar na chegada em Porto Alegre. Sabe quanto é que era o bicho pra cada jogador do Grêmio, Nelson? 120 mil reais. Aí pra entregar. Não, pra ganhar. Não, mas só um pouquinho. Pra ganhar. Sim, não, mas assim, ó. Não, só um pouquinho. O Haroldo, aqui, ó, pega o time. Nós temos duas versões, a minha e a tua. Agora deixa eu terminar. 120 mil reais, assim, ó. Tinha bicho do Inter, do Palmeiras e do São Paulo. Pra ganhar do Flamengo. Ganhar do Flamengo. Não houve venda de jogo. Espiritualmente, almamente, o Grêmio quase ganhou do Flamengo de 2-1. Tu entendeu? Ia ganhar. E aquele jogo, o Grêmio ia fazer o crime em cima do Flamengo. Mas que houve o tranco, houve. Houve a hora assim, ó. Tranca. Entendeu? Eu gostaria de saber o que eles falaram, no vestiário, porque virou 1-0 pro Grêmio. A cobra tava fumando ali. Entendeu? Não, mas então, tu pega assim, Nelson, olha o time, ó. Pega o time, ó. Era Marcelo Groy querendo pegar o lugar do Vitor. Era Mário Fernandes querendo também mostrar o futebol. A zaga era o Léo, que já estava mais tempo, mas estava mais tranquilo, e o William Thiago. O Thiago me contou. Uma história que o Adriano Imperador chegou para ele e disse assim, cara, vocês vão deixar o Inter ser campeão? E aí ele disse, olha, gol contra eu não vou fazer, velho. Isso foi uma coisa que o Thiago disse. Tinha o Túlio, botafoguense fanático, volante. O Adilson, o alemão Adilson, que, sabendo que ia sobrar espaço no meio, querendo ser titular. E aí a gurizada, o Robertson que fez gol, Douglas Costa querendo aparecer. Não vou lembrar, o Bergson entra no decorrer do jogo, né? Então, o que acontece? Tinha essa questão do bicho, só que tinha os caras que disseram assim, ó, velho, se os caras não fizeram lá, vamos jogar o nosso jogo. Só que tem um detalhe, em todo 2009, o Grêmio ganhou um jogo fora de casa. Todo 2009 o Grêmio ganhou um jogo fora de casa. Então aí tem, claro que existe, o que aconteceu de verdade, e isso é uma história que eu fiquei sabendo, que saiu na quarta-feira ou na terça-feira, o Grêmio jogou no domingo contra, acho que era Santo André, uma coisa assim, e garantiu que ia estar na Libertadores. E aí na terça ou na quarta-feira sai uma lista de jogadores que iam estar de férias, praticamente todo o time titular. Por que eu digo praticamente? Porque o Maxi Lopes não estava na lista das férias.
o Maxi Lopes estava em quem ia viajar. E aí, o que eu fiquei sabendo é que o Marcelo Rospide chegou para a direção e disse: o que é? Vocês vão deixar essa bronca do Maxi Lopes para mim? Eu não vou dizer para ele que ele não tá de férias. E o dirigente disse: não, tu vai dizer sim. Não, não vou dizer nada. O Maxi Lopes entrou no vestiário, olhou a lista assim, e olhou e disse: o que é? Eu vou pro Rio? Os outros não vão? Tô fora, não vou. E aí deu uma bronca, liberaram o Maxi Lopes, e aí jogou com time júnior, sei lá, os reservas. Bom, cara. Quase ganhou do Flamengo. Os caras quase ganharam, Léo. Quase que tu fosse tetracampeão brasileiro. Eu vou te dizer assim, ó, eu tava no aeroporto. Nesse jogo, eu tava no Beira-Rio, obviamente, o Inter tava jogando, se eu não me engano, com o Santo André, eu não me lembro qual foi o último jogo do Inter. Santo André. Santo André, o Inter tocou um balaio, se eu não me engano, foi 4x1, 4x0, uma coisa assim, ou 3x0, o Inter ganhou. E no intervalo do jogo, eu me recordo, eu tava na social do Beira-Rio, e eu olhava pros meus amigos na volta, e a gente não... ligado, ouvindo, o Grêmio ganhando do Flamengo. Então, o ambiente dentro do Beira-Rio, naquele momento, era de perplexidade. Ninguém acreditava. Será que o Grêmio vai ganhar do Flamengo realmente e dar esse título pro Inter? Claro que depois, nos 45 minutos do segundo tempo, aí não ocorreu isso, ocorreu o que a gente viu na história. Mas eu queria conversar com vocês sobre a questão, a gente falou agora há pouco da questão das cornetas, né, na rádio do Grêmio, enfim, e tem muito isso, né, o fogo amigo dentro dos clubes. Vocês que conviveram, o Haroldinho e o Pfeiffer convivem tanto no Grêmio quanto no Inter, né, tem muito fogo amigo lá dentro, né? Acho que tem que dividir o clube. Eu vivi na pele isso. O clube é um clube, tá? É um CNPJ. Mas ele se divide o CNPJ. Ele começa se dividindo assim, quer ver, ó? A parte executiva administrativa do Grêmio é uma. O futebol profissional é outro, entendeu? E aí tu tem a base. A base se agarra no profissional ou se agarra na executiva administrativa do clube, dependendo de quem tá nos comandos, tá? Então tu tem assim, ó, tem o comando do presidente, na nossa época o Paulo Odoni, mas tu tinha o comando do futebol. Se agravou muito quando o presidente Paulo Odoni entregou o comando pro Dr. Krieger, meu amigão, gente finíssima. Aí ficou aquela coisa assim, ó, a oposição dentro da própria situação, entendeu? Mas era oposição. Então eram dois comandos, o executivo administrativo com o Paulo Odoni e o Dr. Krieger com o futebol. Houve esse choque. Mas lá atrás, se fores ver assim, pegar a geração Renato Moreira, Paulo Pelaipe, as determinações que eram feitas no futebol profissional, elas tinham que ser respeitadas pelo executivo. Era a primeira ordem, assim, ó, não, deixa lá os caras, sabe aquela história assim, ó, deixa lá que eles estão sabendo fazer. Era a ordem que a gente recebia. Não, lá não se mistura, entendeu? Lá não se mistura, deixa eles lá. Então tu recebia essa ordem. É claro que a figura do presidente é uma figura muito forte quando entra no vestiário e não pode entrar todo dia, por isso que os especialistas dizem, ó, o presidente não pode entrar todo dia no vestiário. Quando ele entrar, o jogador tem que tomar um choque, tem que entender que há alguma coisa, ou muito boa, ou alguma cobrança. Então, quando o presidente assumiu, ia pro vestiário, nas viagens, ou até nos treinos, aí era assim, ó, opa, o homem tá aí, tá? Mas o clube se divide inicialmente assim, aí depois tu junta o conselho deliberativo, que também é meio que comandado pela situação ou pela oposição dentro da situação. Tá? Aí lá dentro tem as divisões dos grupos, hoje 14 grupos políticos, 10, 7, enfim, muito. Então toda essa pressão, Nelson, e Rafael e os demais nossos internautas, greminautas aí, essa pressão ela vai para dentro hoje da arena, dentro do CT do Grêmio, lá da base, vai de uma maneira assim, ó, que tu não sabe onde te agarrar. Porque se o time perder, tu vai tomar pedrada daqui. Se o time não mostrar um bom jogo de futebol, vai tomar pedrada interna. Que foi o caso do Wagner Mancini, quando foi demitido. O Grêmio não vinha jogando ao estilo que a direção esperava, ali 2 meses, nem 2 meses de bola, 1 mês, e se abriu mão do Wagner Mancini, né? Me lembro que o Pelaipe chutou uma porta lá em cima no jogo Grêmio Santa Cruz pelo Gauchão, domingo à tarde, um jogo antes daquela partida lá no Mato Grosso, o Grêmio venceu, mas no outro dia o Pelaipe voltou mais cedo, que a delegação, aqui de manhã cedo pegou, me ligou e disse assim, Haroldo, vai buscar o Tite, vai lá buscar o Tite. E eu fui atrás do Tite, o Rafael estava na minha volta, saí atrás do Kleber Xavier do Tite, era para ser o Tite. Mas aí chegaram a seguinte conclusão, como o Tite tinha entrado na justiça, quanto o Grêmio na outra passagem que ele deu, pro laptop que queimou,
o arquivo dele lá que ele tinha, maravilhoso. Ele entrou na justiça cobrando algumas coisas, foi uma gestão com pendências financeiras. Ele ali foi vetado, aí houve um acerto com o Celso Roth, tá? Mas tu vê assim, ó, e começa pelo processo administrativo, futebol, executivo, depois conselho. Aí dentro do conselho se divide em segmentos. E aí tu vai para dentro do jogo, tem que ganhar, tem que agradar o torcedor, tem que mostrar que o investimento é muito bom, muito obrigado. E aí isso é pressão que se renova a cada rodada, não acaba daqui um mês vamos ver essa pressão. Não, toda rodada tem uma pressão, entendeu? Toda rodada tem uma pressão. Paifer, na tua época de Grêmio Rádio, tá? E atualmente, porque tu convive tanto no CT Luiz Carvalho quanto no CT Parque Gigante e Beira-Rio e Arena, entrevistando muitas vezes os diretores da dupla. Tem muito fogo amigo, cara? Tinha muito fogo amigo naquela época da Grêmio Rádio e tem muito fogo amigo hoje nas diretorias da dupla Grenal? Tem, isso é direto. Até deixa eu aproveitar, Nelson, porque eu tô chegando a 40 anos esse ano, então eu parei de querer agradar todo mundo. Eu tô numa fase aí que eu tô resolvendo fazer as coisas que eu acho que são certas e parar de querer agradar as pessoas. Pô, bacana. Eu saí do Grêmio em 2012, eu trabalhei no Grêmio até 2012, de 2001 a 2012. E desde 2012 eu tô do outro lado, né? Eu passei do lado do balcão da assessoria, fui pro outro lado. Então eu trabalhei na Rádio Grenal 2012 e 2013 e tô na Guaíba desde 2013. Eu tive o preconceito, vamos dizer assim, até hoje, de um dirigente do Inter, um só, durante todo esse processo, que não dava entrevista para mim, porque eu tinha saído da Rádio do Grêmio. Mas hoje, graças a Deus, desde 2012... Tu quer dar o nome desse dirigente? Não vou falar quem é. Desde Ele 2012, ainda milita no clube? Ele não é dessa gestão. Já foi recentemente, mas não é dessa gestão. Desde 2012, eu consegui... pelo meu trabalho, tá? Agora eu vou parar de fazer média com qualquer outro, porque como eu te disse, eu estou chegando numa fase que eu não quero fazer mais média com ninguém, eu quero fazer o meu trabalho. Desde 2012, pelo meu trabalho, eu conquistei o respeito da direção do Inter e da direção do Grêmio. Eu tive problemas com dirigentes da época que eu saí do Grêmio. Muitos da época que eu saí do Grêmio ali, no final ali de 2012, que foi uma das últimas gestões, ou a última gestão do presidente Paulo Doni. Inclusive, se o pessoal vai lembrar, eu fui agredido pela torcida do Grêmio no dia da eleição. Lá que, quando o presidente Fábio Koff foi eleito, eu acabei sendo agredido por torcedores na coisa, porque eu era a imprensa vermelha naquele momento ali. Então é o seguinte, cara, a gente vê fogo amigo em todo lugar. Então, feito esse registro, o fogo amigo existia naquela época e existia muito forte, e o fogo amigo existe atualmente. Acho que pelo sucesso e pelo tempo de gestão, a gente tem muito mais fogo amigo hoje dentro do Grêmio do que dentro do Inter. É mesmo? Dentro do Inter, porque dentro do Inter, as pessoas, as cabeças pensantes, o grupo é menor. O Grêmio tem um grupo muito grande. E o presidente Romildo, pelo tempo em que ele está à frente do Grêmio, e por tudo que ele conquistou à frente do Grêmio, isso eu já falei para ele. Eu e o Cristiano Silva, numa oportunidade que ele teve na Guaíba, e a gente tinha algumas informações a respeito de... Eu vou contar um episódio aqui recente. Conta, com vontade. O Grêmio jogava contra o Estudiantes, agora numa das Libertadores recentes, e eu recebi uma informação de dentro do clube, que o Grêmio já procurava um substituto pro Renato, que o Renato não ia ficar no Grêmio, o Renato não ia renovar o contrato com o Grêmio. E aí eu dei aquela informação. Eu fui checar com 2, 3 fontes, saiu de dentro do clube a informação. E aí a torcida veio em peso pra cima de mim. Em peso. O que eu sofri de ataque na internet e dentro da rádio ali, o pessoal mandando recado, foi violento o negócio. Tanto é que chegou um dia que a assessoria de imprensa do Grêmio, na época, com o João Paulo Fontoura, proporcionou um encontro meu com o Renato. E aí eu conversei com o Renato e o Renato disse assim, te meteu em fria? Eu disse, olha, não me meti em fria. Quem é que te disse? Foi a pergunta dele. A minha resposta foi, tu sabe quem me disse. E ele disse assim, sempre os mesmos. Eu disse, tu sabe disso. E ali
Na sequência, eu conversei com o presidente Romildo e falei para ele: presidente, a sua oposição está muito próximo do seu gabinete, presidente. Só tem que abrir o olho. Cristiano Silva disse a mesma coisa para ele. Então, talvez pelo sucesso do presidente Romildo e pelo tempo que ele já vem à frente do Grêmio, o Fogo Amigo está lá muito próximo dele. Não sei se hoje ainda está. Eu acho que diminuiu, tá? Eu acho que o Fogo Amigo ele o fogo deu uma diminuída. Tá? Até porque tem muita vaidade, né, Faisal? Tem muita vaidade. O que mais tem. Geralmente esses caras diretores, presidente de clube, são caras bem sucedidos do ponto de vista empresarial, são empresários de sucesso, médicos, advogados, enfim. Tu sabe e por que utilizam muitas vezes o clube para status, né? Pra status. Tu sabe por que diminuiu agora? Porque agora é crise. Agora o cara vai ter que ser muito bom para quando terminar a pandemia, ele conseguir cumprir com o orçamento que foi estipulado lá atrás. E vai faltar dinheiro. Agora esse pepino ninguém quer pegar. Agora o presidente Romildo vai matar no peito. Agora o presidente Marcelo Medeiros, que não está conseguindo dormir. O presidente Marcelo Medeiros está preocupado, que ele teve que demitir funcionário há 2-3 semanas aí, e o presidente Marcelo Medeiros está preocupado. E agora ninguém quer pegar esse pepino. Mas nesse caso do Inter aí, até queria entrar nessa questão das demissões do Inter. Como é que vocês veem a administração, a gestão, tanto do Romildo quanto do Marcelo Medeiros nesse período de crise? Vocês acham que eles estão conduzidos da maneira adequada, na opinião de vocês? Haroldinho? Eu acho que os dois sim, deixar o Haroldo argumentar. Mas para mim, eu digo direto, tanto o Marcelo Medeiros quanto o Romildo estão no caminho certo. Eu agora estou no outro caminho, que eu estou buscando minha formação em educação física e quero seguir esse caminho, ninguém vai me tirar desse caminho. Você mora enganador, ninguém vai me tirar desse caminho. Eu gostaria de ter trabalhado com o Romildo, porque o Romildo, como disse o Pfeiffer, ele agiu de tal maneira que ele tornou o Grêmio um Grêmio, né? Um Grêmio. Quando ele for embora, o Grêmio vai voltar a ser aquilo que era antes, em termos de pressão, de visões. Mas ele tornou um Grêmio, né? Não tem aquela, até me lembro que o nosso... O humorista aí, que é da Globo, que faz o Lula aí, o André Damasceno, que fala do Magro do Bonfa, né? Eu tenho dois, né? É um Grêmio só. Eu gostaria de trabalhar com o Romildo, porque eu gostaria de ter paz, cara. Ter paz. Eu não tive paz. As minhas decisões dentro do Grêmio, eu peguei um departamento, o Pfeiffer é testemunha. Tinha muita corneta, Haroldinho, naquela época? Não é corneta, eu não morro pra corneta, cara. Eu morro pra puxação de tapete. Corneta comigo pode cornetear, entendeu? Aí é o seguinte, ó. Eu cheguei no Grêmio, tinha um computador antigo, tinha uma máquina fotográfica estilo Love, tinha um profissional que cuidava do site, o outro profissional cuidava lá do vestiário profissional, ele era o cara do profissional, ele tinha o prazer de falar. O Pfeiffer era o estagiário, aí passou para outro departamento. Quando eu cheguei já tinha ido para outro departamento lá, o atendimento ao torcedor, né? Tu entendeu? Quando eu saí, eu deixei 11 profissionais, vou fazer assim com a mão, 11 profissionais empregados dentro do departamento de comunicação do Grêmio, não era o marketing, era a comunicação do Grêmio. Então olha a vitória que eu obtive, estruturado, uma sala nova, equipamentos, Grêmio TV, estúdio, Grêmio Rádio, entendeu? Tudo que possa imaginar. Mas no processo de construção, cara, era pressão, era jogo, era fogo amigo, era jogada ensaiada, era me usaram um monte. A minha sala era perto do presidente, então iam me visitar, com a desculpa que eu me visitar, mas queriam ficar de olho no corredor. Aí eu peguei, me mudei lá para baixo, eu queria ficar perto dos meus, tu entendeu? Então esse meio do futebol, que eu não vou dizer que é podre, mas é um meio doente, cara, o Romildo é craque. Ele não vai ser o maior presidente do Grêmio porque tem o Fábio Koff. Não quero desvalorizar o Paulo Odoni também, que segurou o Rojão e deixou sua marca positiva. Mas o Odoni ele se agarrou com os polêmicos lá, os Haroldinho da vida, que também, pelo amor de Deus. Mas o Romildo é craque. O Marcelo Medeiros pegou o clube na segunda divisão, botou o clube numa Libertadores da América, ele com a sua gestão, com seus gestores e com o seu pessoal. Estava se arrumando agora, trouxe o Rodrigo Caetano, que é chato, que é mala, mas é pesado também, mas é meu amigão, adoro o Rodrigo Caetano, entendeu? Mas é um bom gestor, né? Porque ele é teu amigo, é um bom gestor. Não, eu tô elogiando, mas é o trick, entendeu? Mas é meu amigão, adoro ele. Vou subir no poste e meto a mão nos 220 por ele.
entendeu? Então estão arrumando o Inter. Agora deu esse problema, cara, que é uma bomba. As pessoas colocam no Face assim, ó. Por que estão falando de futebol? Cara, futebol é uma indústria de empregos, independente de currículo, independente de grau de estudo. Tu tem o analfabeto, o semi-analfabeto, o que fez as primeiras 5 séries, o que só terminou o primeiro grau, o que só pôde fazer o primeiro e o segundo grau através do EJA, do AGE, o cara que não começou uma faculdade, o cara depois que fez uma faculdade se formou, o cara que é mestre, doutor, tudo que tu possa imaginar. O futebol gera emprego para toda essa classe. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar? Cara, o futebol, ele necessita do jogo, a bola rolando, porque senão não entra dinheiro. É isso que o Pfeiffer tá falando, não entra, se a bola não rolar, não entra dinheiro. Aí não tem como pagar o porteiro. Por isso que o cara tá perdendo sono, o Rominho não perde o sono, porque o Grêmio tinha uma poupança, entendeu? E tem para vender tá acabando. Mas tá acabando. É isso que eu quero dizer, Nelson. A gente tem que entender que se a bola não rola, é igual cassino. Se não entrar o público para jogar as bolinhas na roleta lá, a noite, foi péssima. Mas assim, tu acha que tanto a condução do Romildo quanto do Medeiros estão corretas nesse período de pandemia? Lembrando, o Inter demitiu aqueles 40 e poucos funcionários administrativos. 40 e poucos administrativos, e os jogadores no início não aceitaram, né? Vocês me corrijam se eu estiver equivocado, não aceitaram reduzir os seus vencimentos, e agora, por questão de uma semana, mais ou menos, os jogadores do Inter parece que entraram no acordo para haver alguma certa redução. E no Grêmio... Eles se deram conta, os jogadores do Inter se deram conta que se não fizesse isso, ia ter mais gente demitida. Exatamente. E aí tem que dar os parabéns para os jogadores do Inter. Aí é que eu digo, Pfeiffer, por isso que eu tava perguntando para vocês, até que ponto isso aí é questão da gestão, tanto de Romildo quanto de Medeiros, ou que os jogadores tiveram um gesto altruísta lá e resolveram, depois da repercussão negativa das demissões do Internacional, isso é importante que fique registrado. Os jogadores só tomaram essa iniciativa depois das 40 e poucas demissões de neguinho lá que trabalha no Moxarifado, que trabalha lá como auxiliar administrativo. Mas então, que aí tu vê o gestor, aí o presidente Marcelo Medeiros, e acho que principalmente o Alexandre Chaves Barcelos, um cara que eu admiro demais, o Alexandre Chaves Barcelos, e aí eles têm a postura do gestor. Aí eles chegam e mostram pro cara, olha só, as demissões elas iam acontecer, tá? Elas iam acontecer de qualquer maneira. Talvez não 44, talvez fossem 20, mas as demissões elas iriam acontecer porque o Inter é um clube que ainda tem um déficit muito grande. O Marcelo Medeiros vem diminuindo esse déficit. Pfeiffer, qual é o impacto que tem essas demissões no todo, no orçamento? É isso que fica para quem tá fora assistindo? Tipo assim, por que então tu não rescinde com o jogador da categoria de base, sei lá, que ganha 50 mil, 30 mil, 2, 3, e mantém os caras que ganham 2 mil, 1.500, né? A minha opinião, tá? A minha opinião, essa lista já estava pronta há muito tempo. Esses 40 já estavam para serem demitidos, olha, 6 meses ou 1 ano para trás. Inclusive falaram que tem gente ali que é meio que era cabide de emprego ali no Beira-Rio, né? Essa lista aí não é de hoje. Quer ver? Eu vou contar a minha demissão. O Silas foi demitido do Grêmio. O Grêmio afundou naquela fase, fez uma participação no torneio lá em Florianópolis que não trouxe resultado positivo nenhum de avanço técnico, físico, que tu possa imaginar. Foi um torneio meio chato para a gestão Grêmio. Tá? O Silas foi demitido. Eu fui demitido, meu amigo. Eu já estava de olho em mim desde o início da troca de governo. Tá? Mas eu ia vencendo, porque a gente ia fazendo essas coisas aí da Grêmio TV, da Grêmio Rádio, se tornando destaque nacional. Nós ganhamos um prêmio nacional pela montagem da comunicação do Grêmio, ganhamos, nós ficamos quietos, porque teve a história do outro presidente que vinha falando do site, vinha falando do ônibus, então lá dentro do Grêmio tu não poderia ser homenageado, ganhar um prêmio nacionalmente fora da bola. Mas nós ganhamos, não vou dizer nós ganhamos dentro da comunicação. Tá? Esse rapaz aí que tá do meio estava dentro também do processo. Aí o seguinte, eu estava na lista. O clube, ele tem uma coisa assim que eu não trabalhei em outras empresas, trabalhei só na comunicação, nem office boy eu fui, até o meu defeito não ter sido office boy. Aí o seguinte, eles começam a montar um clima e começam a dizer assim, esse serve, esse não serve, esse vai na primeira, esse vai na segunda. E chega um ponto que eles têm uma lista de nomes, pode ser de 4, de 5, até de 40, que naquele momento ali é o momento ideal, entendeu?
a minha opinião é essa, eu não estou dentro do Inter, não conversei com o Rodrigo Caetano sobre as demissões, não procurei saber, mas eu entendo assim, ó, tu vai para tal lista que a qualquer momento tu vai. Eu fui a hora que se o Silas ganha a Copa do Brasil com o Grêmio em 2010, se o Silas ganha aquela Copa do Brasil em cima do Santos, eu não sei se eu estaria aqui hoje, porque eu estava com 100 quilos, horroroso, feio, gordo, obeso, entendeu? Não estava pegando nada na vida. Calma. Eu acho que 0-0. Sabe, eu acho que agora eu estava debaixo dentro do caixãozinho, o Pfeiffer indo lá levar umas flores uma vez por ano lá para mim. E chorar, dizendo, calma, Haroldo, calma. Eu dentro do caixão dizendo, calma. O que eu mais ouço na vida é o rapaz dizendo para mim, calma, Haroldo. Eu ia estar dentro do caixão e dizer, calma. Eu ia abrir o caixão e dizer, cá aqui, se não tiver calma, pelo amor de Deus. Aí o seguinte, ó. Cara, se monta tal clima que alguém disse assim, vamos aproveitar? Nossa, tá errado. Foi telefonista que ganhava 1.600, foi fulano, foi Beltrano, foi Ciclano, entendeu? Então, tá passando o gato da casa. É, tô vendo o gato. Aí o seguinte, ó, eu acho que não houve em cima da crise, eu acho que a folha tava pronta, encaminha e vai. A próxima não. Tua opinião sobre essa gestão Romildo e Medeiros em meio à pandemia. Tá, não, eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho, as demissões do Inter, elas iam acontecer, os cortes de percentual de salário dos funcionários do Grêmio também eles iriam acontecer, eu acho que não ia passar imune por isso, assim como vários lugares não passaram por isso, passaram por esse problema também, acho que faz parte desse processo da crise que a gente está vivendo. Essa tese, essa opinião, e o que eu vou dizer agora, ela não é minha, eu ouvi no domingo com o Nando Gross lá na Rádio Guaíba, e eu concordo muito com o que ele disse. Tu não troca, porque tu tira um jogador para segurar 2, 3 funcionários. Cara, eu vou dizer um troço que o Nando disse, é meio duro dizer isso, mas o clube é de futebol, a atividade fim é o futebol. Então, tu tem que ter jogador. Quando voltar, tu tem que ter jogador. Seja da base, seja do profissional, tu tem que ter jogador. Então, o administrativo, daqui a pouco tu diminui e ali na frente tu repõe. Mas tu pega uma função, tu pega um cara para fazer 2, 3 funções. O futebol, tu vai precisar do jogador, cara. Tá, mas tu em vez de ter, sei lá, 40 jogadores, o Inter até bem pouco tempo tinha um Inter B aí, que era um depósito de jogadores. Que foi a primeira coisa que foi cortada. A primeira coisa que foi cortada, o Inter B. Mas será que daqui a pouco 1 ou 2 jogadores do grupo de 40 não manteria 10 funcionários? Não sei, mantém, sinceramente. Não mantém. Tu sabe por que também? Outra coisa, a questão que o salário que o cara ganha na carteira, que é o que a gente dobra, né, na hora de fazer a análise de quanto é que ele ganha, muitas vezes esse jogador que tu fala da base, o valor que ele ganha na carteira é praticamente o mesmo que o cara que foi demitido ganha, cara. Sabe? Do executivo ali da área de relacionamento, do parte social. Eu não sei de que áreas foram demitidos os funcionários que acabaram sendo, mas como a atividade fim do clube é o futebol, cara, tu preserva, é duro, eu sei, é ruim dizer isso, mas tu preserva aquele cara que é da tua atividade fim, o teu jogador. O Nelson, quer ver? Ó, o Rosito, que era o diretor executivo financeiro do Grêmio na nossa época lá, o Rosito, que tinha sido conselheiro do clube, foi convidado para ser funcionário, diretor remunerado. O Rosito montava todo o planejamento junto à sua equipe para os pagamentos dos fornecedores, tudo botar em dia, salários, carteira. Quem tinha carteira era garantido dentro do Grêmio para receber. Agora tinha os PJs, eu fui PJ por 5 anos, tinha que rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso para receber 2, 3 dias depois que o pessoal da carteira recebesse, porque tinha a história da Lotomania, que quem não respeitasse o 5º dia útil do mês, perderia os direitos da Lotomania lá, Loto dos clubes lá. Bom, o diretor financeiro preparava todo um campo de ação de pagamentos, tá? De cumprimento de pagamentos com os fornecedores. Aí o futebol profissional dizia assim, nós temos que ir 3 dias antes do jogo. 3 dias antes do jogo, aqui. 3 dias antes do jogo, tá? Aí o Rosito, quanto é que vai dar esse custo, entendeu? E não é só o hotel, a passagem. Tem a alimentação, tem o dinheiro que tem que ter dentro da delegação para as emergências, os gastos, enfim. Não, vai ter que ir.
Aí, então tá, vou deixar de pagar o fornecedor se o futebol tá querendo fazer tal coisa, tá? Ou em 4 dias antes para Buenos Aires. Então, o futebol profissional, ele é aquilo que eu disse lá atrás. Lembra que eu falei que a gente ouvia assim, deixa os caras do futebol lá quietos, não entra lá, não te envolve lá, não te mete lá. O futebol é um outro estado dentro do estado maior, que é o clube, é o Grêmio ou o Inter, é um estado. Ele é protegido, ele tem um regimento, ele tem uma constituição, ele tem um regulamento, e tu não entra, tu não vai impactar. Se o futebol decidir demitir os profissionais do futebol da base, é uma coisa. Agora aqui não vem cortar o futebol. Porque o futebol é o produto maior da empresa Grêmio, da empresa Inter. Tá? Então, então entre mandar assim, ó, manda 2 da comunicação, 2 da engenharia, 2 da manutenção do gramado, manda. Agora não manda assim, mas tem que cortar. Não. Não, mas não pode viajar 2 dias, pode viajar um dia antes, treina aqui. Não, esquece. Te dá uma história, o César Pacheco, ele uma vez olhou assim a relação da delegação e disse assim, na minha época, quem aquecia o goleiro era o goleiro reserva. Remi da vida, né? Remi. Outros é que eu nem vou citar. Na minha época era assim. Hoje tem que levar o treinador de goleiros. Cara, não deu uma semana. Naquele processo ali, o juro pro olho lá de cima, aumentou a lista de quem viajava, porque começou o analista a acompanhar, o segundo preparador físico, o cinegrafista. Então, para tu ver de 2009, 2010 para cá, o que é uma comissão técnica? Precisa. Agora, se no outro dia tiver que pagar o PJ, o teu funcionário que trabalha das 8 da manhã até as 8 da noite, 24 horas, fica atento, tiver que abrir mão do PJ ou atrasar o pagamento do PJ, não tem problema, atrasa. Agora, o futebol não mexe, somente o profissional. Legal. Sim. Gente, então, já estamos chegando aí 9h30. A gente avançou um pouquinho mais, porque a gente começou um pouco mais tarde, né? Mas já agradecendo a presença de vocês dois. Muito bom o programa, muito legal. Super abraço, muito obrigado por vocês terem participado desse nosso giro pela quarentena. Mas eu queria deixar uma última pergunta para cada um, prevendo já o futuro, né? Harold e Pfeiffer, se chegasse agora, sei lá, o presidente da FIFA, chegasse para vocês e dissesse agora, tu tem o poder de definir tudo que vai acontecer daqui para frente no futebol, calendário, as competições, como é que tu organizaria, Haroldinho? Eu vou fazer uma pergunta pro Rafael, e ele tem continuidade. Quero mandar um beijo lá para Raquel Cipriano, que está em Curitiba. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro Rogerinho, grande amigo. Rogerinho está assistindo a gente aqui. Não sei se ele está em Rio Grande ou está em Porto Alegre. Um abraço pro Rogerinho. Manda o teu abraço aí, Haroldo, também. Tem o Diego lá em Taquari, que é o sobrinho do Cícero, que está na audiência, certamente. Um beijo para ti, Diego. Dá um abraço pro Cícero aí. Um beijo aqui para a Fabiane, que é a mãe do Miguelito, colega do Lorenzo. Eu quero fazer essa pergunta que tu vai entender. É mais fácil, o Rafael vai responder. É mais fácil eu casar ou o Campeonato Brasileiro começar amanhã, Rafael? Tem que responder. O Campeonato Brasileiro começa amanhã, certamente. É a minha resposta, então, Rafael. Tá, mas tu não tem uma ideia na tua cabeça como é que tu organizaria essa bagunça toda a partir de... Cara, eu tenho projeto de casar e projeto de noiva, tá? Tem. Tá. Só que o momento me tranca em casa. E o futebol é a mesma história. O futebol tem seus projetos. Não dá pra tu ir ao mercado. O futebol tem seus projetos. Tem todo o projeto na mão, todo o mercado pronto. Só que começar em junho, agosto, o próprio gauchão, nós estamos falando dia 15 de julho, data do meu aniversário, vai começar mesmo dia 15? Ninguém sabe, o Aimoré, o Rafael deu vários exemplos. Vai ter gente botando a mão na coxa, mão no posterior, mão lá embaixo. Vai ser uma loucura, cara. Além do mais, daqui a pouco sai espirrando, né? Se espirrar, para. Hoje não dá mais pra ter saúde, né? Na época que o Rafael, eu era pequenininho, o Rafael era um pouquinho maior, dizia assim, saúde adiantado em caso que espirre, né? Tem essa brincadeira, né?
saúde, já fica aí o meu saúde, né? Hoje não dá para mais dizer saúde, senão tu já complica a vida do cara do lado. Vou dizer que o cara tá infectado pelo vírus. Né? E aí, Faixa, o que faria, cara? Nelson, não vai ser a decisão de uma pessoa só, Nelson. Isso aí vai ter que ser... Tudo bem. Isso vai ter que ser muito bem estudado. Eu acho que vai tudo depender de acordo com os governos estaduais. Porque a CBF ela deixou bem claro que ela vai esperar pelas definições dos campeonatos estaduais para ver o que vai acontecer, porque tem dinheiro envolvido nos estaduais. Eu acho sim que dá para começar o Campeonato Gaúcho em julho, daqui a 2 meses, portanto. Daqui a 2 meses tu começa o Campeonato Gaúcho. Se tiver que fazer em 2 sedes, faz. E aí tu pega um dinheiro e organiza a situação para que os clubes mais distantes, clubes do interior, vão jogar nessas sedes. E eu não sei quais são. Vamos só lembrar, Faixa, como é que parou o Gauchão? Faltavam quantas rodadas ainda? 3 rodadas da primeira fase. Aliás, desculpa, da segunda fase. Aí teriam 2 jogos de semifinal de turno, mais um jogo final de turno. Já são 6 jogos. Depois das finais, são 8 jogos. O Luciano Oxman chegou a dizer 20 dias ele define o campeonato, quando retomar. Lembrando que quando retomar é clássico Grenal, viu? É rodada de clássico quando retomar, a primeira rodada. Primeiro jogo vai ser um Grenal. Vai ser Grenal. Então, assim, ó, eu acho que vai depender muito do que os governos falarem. Os campeonatos de São Paulo e Rio dificilmente vão voltar. Belo Horizonte começou a treinar hoje, então daqui a pouco retoma daqui a 2 meses também, junto com o Campeonato Gaúcho. O Catarinense parece que está querendo ensaiar uma volta também. O Carioca hoje, os presidentes foram no presidente Jair Bolsonaro, foram lá pedir para retomar o campeonato. Vasco e Flamengo, né? Vasco e Flamengo. Então eu acho assim, cara, eu terminaria os estaduais que der para terminar, encerra agora os que a gente vê que os números não vão ajudar, e projeta lá para setembro um Campeonato Brasileiro que vai invadir a temporada de 2021. Projeta lá tem a setembro. Libertadores ainda, né? Tem a Libertadores. Aí é outra história. Aí o problema é outra história, porque tem fronteira fechada em país vizinho. Então aí tu não vai conseguir. Acho que a Libertadores, infelizmente, eu acho que não vai acontecer esse ano. O Libertadores tem um problema seríssimo na Argentina, no Chile e no Equador, né? Não vai, não tem. Cara, a Libertadores, eu tô completamente sem confiança numa Libertadores. Acho que ela não vai continuar. Só que. Daí se recomeçaria a Libertadores em 2020, onde parou em 2019. Perfeito, né? Não tem como descartar. 21, onde parou em 20. Isso. Perfeito. 21 como era 20. Até digo mais, Pfeiffer, tu não vai fazer 40 anos esse ano. Vai fazer só em 2021. Eu consegui com 39 esse ano e faço 40 ano que vem. Boa. Agora quero dizer uma coisa pra vocês. Eu vou casar, tá? E tem 2020? Já, em 21. E tem noivo. Opa! Olha, isso é o furo de reportagem. Furo de reportagem. Fiquem tranquilos que vocês serão convidados. Terei convidado pro teu casamento? Entendeu? Agora, onde é que vai ser? O teu casamento vai ser na capela do Grêmio? Não, na Arena tem capela. Tem capela na Arena. Não. Eu vou casar aqui no Santa Terezinha de novo, pedir pro Papo uma liberação para ir casar pela segunda vez na igreja. Isso, pede de novo. Vou encaminhar um pedido. E a minha festa de casamento depois eu vou decidir. Entendeu? A minha festa de casamento foi no Grêmio, foi lá no antigo Davi Guzmão. Davi Guzmão. Tu casou lá na capela do Inter. Tá? Casei na capela do Inter, minha filha foi batizada também lá na capela do Inter. Gente, mais uma vez agradecendo, viu? Muito obrigado, viu? Eu achei, Nelson, achei um formato super bom, legal. Que bom. Segue o baile. O vereador Farid quer ser convidado. Me mandou uma mensagem, olha, quero ser convidado. Aí eu disse assim, eu não sou dono do programa. Ô, Haroldinho, tem que voltar o CT dos esportes lá, cara. Aquele projeto era muito legal, muito bacana. Eu sei que tem umas questões aí, mas tem que voltar aquele projeto, cara. Era bem legal aquele programa. Tu sabe que hoje eu tô mais preocupado em acender minhas velas pro Pfeiffer tá bem empregado lá na Guaíba, tá? Eu acho que a gente tem que ajudar esses canais tradicionais a se manterem, tá? E a gente está no entorno ali, já faz um tempão que eu estou no entorno, um tempão que eu trabalho em casa, então não é novidade nenhuma para mim, tem a minha central montada aqui. A gente tem que ficar rezando por quem está com a carteira assinada. O CT, ele te exige patrocinadores. Não adianta assim, a televisão te acertar contigo, assim, bota no ar.
daqui 45 dias o financeiro tá assim, quando é que tu vai pagar? Aí eu vou perder o meu prazer, vou perder minha concentração na faculdade, eu tenho uma prova difícil segunda de manhã, bases biológicas e bioquímicas, é uma prova-chave. Cara, tá encarando, viu, pai? Eu vou entrar vou entrar no nervosismo. Eu preciso me formar, eu preciso casar, eu preciso estar em volta do Lorenzo e preciso estar bem vivo rezando pelo sucesso do Rafael Fábio. Tá? Beleza. Abraço, gente. Valeu, Nelson. Grande abraço. Valeu, grande abraço. Super valeu. Lembrando que essa live vai ser editada, eu vou baixar e vou colocar nas redes YouTube, Face, LinkedIn, Instagram. Você vai poder, quem não viu ela na íntegra, vai poder ver agora nas outras redes a partir do momento que eu baixar e editar esse material. Tá, pessoal? Muito obrigado, viu? Posso falar do meu patrocinador? Fala. Patrocínio, Zorba. Zorba. Falou, gente. Abraço. Quem vem com essa cuequinha aqui, um abraço. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.